Quantas operações será que tá bom para fazer por dia? Uma, 5, 3, mais que 10? Né? Será que mais que 10 é overtrade? Na verdade, a ideia de ter gravado esse vídeo foi para falar, né, o que é overtrade, né, diferenciar overtrade de oportunidade e por aí vai. Se você tem essa dúvida, tá, a gente não vai ficar só nessa superficial para falar de número, tá? Se tem essa dúvida, se isso te atrapalha no dia a dia, fica comigo até o final do vídeo que você vai gostar. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal que eu falo de trade, falo de investimentos, esse vídeo aqui é puramente de trading, tá? Vamos lá, eu posterguei bastante para poder falar sobre, né, overtrading e por aí vai, mas eu percebo que muita gente, né, se autodiagnostica, né, putz, eu tô operando mal, tô operando demais, né, não diretamente, né, mas atribui, né, não só a isso, né, mas atribui, por exemplo, uma má performance a operar demais. E aí, especialmente, isso piora muito quando essa pessoa que está fazendo essa autoavaliação, né, depois de ter operado, confunde as coisas, né? Confunde overtrade com qualidade. Mas vamos lá. Piora quando é o seguinte, quando ela começa a falar assim, putz, né, sei lá, ela fez 10 trades no dia, tá? 5 deram certo, 3 deram errado, 2 muito próximo do 0 a 0, 5 certos, 5 errados. Se você tivesse falado, putz, mas eu fiz uma compra lá embaixo, minha segunda operação foi uma compra e depois o mercado só subiu. Se eu só tivesse feito aquela compra, putz, teria operado só uma vez e teria pego o movimento inteiro. Cara, aí entra numa outra seara, que nem é tema desse vídeo, mas eu vou deixar uma provocação aqui, né? Que é a pergunta que eu faço. Dado que eu sei ler mercado, né? Quem ainda não sabe ler mercado com profundidade vai ter dificuldade nisso, mas dado que eu sei ler mercado, teria alguma coisa naquela compra lá embaixo que me sinalizaria, eu não estou pagando para ver, não estou apostando nada, me daria pistas, indícios concretos de que pô, ali seria a mínima do dia, ou não a mínima, mas a partir dali ia subir, sei lá, 1000 pontos de índice, 40 ou 50 de dólar. Na maior parte das vezes você vai ver que não tem essa resposta. Na maior parte das vezes. Não significa que não tenha sinais para esse tipo de operação. Sim, mas você ficar catando, né, o cherry picking, né, catar as melhores cerejas, o termo em inglês, né, nas tuas operações no dia, você ficar olhando, fazer cherry picking, putz, se eu tivesse só feito aquela, de maneira póstuma, cara, depois que passa, putz, é muito fácil. A questão é antes, na hora. Será que, putz, quais circunstâncias me fariam pensar que era para fazer só aquela e que não era para fazer as outras? Primeira pergunta para se fazer. E a segunda, né, que é para não ficar confundindo, né, isso é, putz, será que lá, quando você tinha aquele sinal ali que você falou, que era só fazer aquela e não ter feito as outras, os dados, tinha sinais presentes ali que te indicariam que aquele trade era para alongar ou não, mas de novo, isso é tema para outro vídeo, tá? Na maior parte das vezes não. Na maior parte das vezes não, tá? E aí, de novo, a gente vem para uma discussão aqui, né? A gente vai falar o que eu qualifico como overtrade, vou dar exemplo do meu operacional e por aí vai. Muita gente confunde que qualidade do operacional está necessariamente ligado à quantidade, ou seja, que você vai operar melhor se você fizer poucas operações. E isso não necessariamente é uma verdade. Tá? Pode ser, mas não necessariamente é uma verdade. Eu vou dar o primeiro exemplo aqui. Tá? Eu sei que não é aplicável diretamente a você, mas para pensar nisso. Pensa que você é um market maker, um HFT, um robô HFT, um algoritmo lá fora, uma Jump, uma Tower, uma dessas empresas, cara, que, pô, Citadel, sei lá o que, você está ali presente na compra, em quase todo preço de compra, ou praticamente assim, em vários níveis de preço na compra e na venda, você está sendo agredido pelo mercado em quase todos os níveis de preço, em quase todos os ativos, né? Pergunta para esse cara o que é overtrading. Será que operar demais é ruim para ele? E aí você pega o extremo oposto, pega um cara de um fundo de pensão, um tesoureiro, um diretor financeiro de um fundo de pensão, que ele regulatoriamente é proibido de fazer day trade, ele tem um comitê de alocação que ele muda a cada anos em anos, ele muda aquele comitê de alocação, e o máximo que ele faz é ficar fazendo ajustes táticos, ajustes de enquadramento. Então o cara define um comitê ali, vai ter um pouco de bolsa, um pouco de dólar, um pouco disso, um pouco daquilo, tal, e ele vai lá e implementa aquele portfólio, faz ajustes marginais. A definição de overtrading para esse cara é completamente diferente do que é um cara se avaliando num comitê, se é que isso existe, não sei, mas um comitê interno de um HFT e falar, cara, a gente está operando demais, a gente tá pouco eficiente, a gente fez hoje só aqui, sei lá, 200 mil trades no mini índice e no mini dólar, pô, a gente está operando demais, a gente tem que fazer só 100 mil. Cara, entende? Número é muito relativo.
André, mas eu sou uma pessoa física, humanamente eu nem consigo fazer tudo isso. Sim, e agora eu vou colocar os exemplos aqui, né, do meu operacional, tá? Pode ser assim, e aí depois eu vou definir o que é overtrading e o que na verdade não é, tá? Basicamente, o que eu voltei a fazer no mercado hoje, né? Depois que parei de operar por muito tempo, né, operava dólar, depois voltei a operar no índice agora intraday, né? Tô falando só a parte de intraday, fora o que eu faço em carteira, fora o swing trade em ações. No índice, basicamente, tá? No índice, basicamente, eu faço distorção do preço justo. Eu calculo o preço justo, que não tem nada a ver com IBOV mais juros, não é aquilo, é uma modelagem econométrica. Muita gente fica perguntando, o cálculo do preço justo é aquele do IBOV, soma juros, tira o custo de aluguel, né, com exponencial. Não, aquilo é o preço teórico, ensinado no livro do John Hu. Não é aquilo que eu uso. Aquilo é para fazer cash and carry, para você ver se quantos por cento do CDI a diferença entre o futuro e o à vista tá para você eventualmente fazer, né? E eu assim, até uso essa conta para algumas operações que eu chamo zona de não interferência no índice. A zona em que o mercado está ali, né, no teto e no topo, onde ele aciona essa faixa do cash and carry, eu chamo de zona de não interferência. Ali pode dar vários tipos de operaçõezinhas menores dentro dessa zona de não interferência. Mas o meu cálculo de preço justo é por variável totalmente a parte do IBOV mais juros, tá? Totalmente baseado em econometria, é outra coisa. Esse tipo de operação, ele não costuma dar todo dia, mas quando dá, não dá mais do que uma por dia. É muito raro dar duas operações dessa, de distorção do preço justo, no índice por dia. Pode considerar umas 4 por semana, dificilmente dá duas no dia. Tá? Um outro operacional, pote da pessoa física, operar em cima da posição técnica da pessoa física, já falei diversas vezes aqui, né, sem aprofundar muito, mas falei algumas vezes. Cara, isso costuma dar entre 7 e 20 operações por dia. É o que dá. É difícil chegar quantitativamente e falar, putz, tô operando 15 vezes por dia aqui, cara, tô com 15 operações por dia. Tô operando muito. É difícil eu definir um número e falar, não, acima de um tanto, putz, é muito. Tá, a gente chega lá. Tá? Outro tipo de operação, contra o institucional local, especialmente quando a ordem dele é grande. Cara, isso é muito variável, pode dar costuma dar entre... É difícil ter um dia que não tem esse tipo de oportunidade, mas costuma dar entre 2, até mais do que 5, talvez às vezes 7 operações. Cara, só aí estamos contabilizando, num dia normal de pote da pessoa física, 15 operações, mais uma distorção de preço justo, que essa é um trade grande, é um trade de alongar, né? Mais umas 3, 4 de institucional, só aí a gente está falando de 17, 18 operações. 17 entradas e 17 saídas. Então, não é 17 trades, 17 entradas, trades completos, na verdade. E a questão de dar front running em algoritmo executor, tá? Geralmente em aqueles algoritmos low frequency que geralmente estrangeiro tem usado para implementar as ordens no índice. Isso geralmente uma, no máximo 2 por dia. E tem um ou outro dia que até dá a oportunidade, mas é difícil de pegar ela. Tá? Falando de, na média, 18, 19 trades num dia médio, trades completos. E aí tem uma outra gama de pequenos detalhezinhos ali que, putz, vamos dizer, eu importei do meu operacional no dólar, aquele trade um pouquinho mais travado, aquele trade um pouquinho não respaldado pela agressão, exaustão, um ou outro escora, muito leve, mas muito leve, que de vez em quando eu tô ali olhando, caiu ali. Né? Entra também, mas são fora de ser meu trade feijão com arroz, uma outra classe de trade, que pode dar ali 1, 2, mais 3 trades no dia, com base em coisas não tão explicáveis assim, ou que não se enquadrariam nesses setups que eu citei anteriormente. Cara, se eu falar que eu operei 18 operações por dia, e é muito, eu fiz overtrading, cara, eu vou estar... É a mesma coisa que falar que um market maker que opera mais do que 500 ordens está operando demais. É inerente à oportunidade que ele busca no mercado. E esse é o ponto desse vídeo. Tá? Se você estiver dentro de uma oportunidade, está capturando uma oportunidade que tem lógica operacional, que tem coerência, que você tem uma hipótese, que você consiga traçar uma relação causal entre o que você está olhando e a oportunidade que você busca, é o mercado que vai te dizer, naquele dia, ou naquela época, ou naquela circunstância que seja, quantas oportunidades ele vai te dar. E não é você que vai definir 3 é overtrading, 10 é overtrading. É ele que vai te dizer. E tem épocas que as oportunidades que você olha, elas fecham, elas param. Tem épocas que, tem tipo de oportunidade no dólar que, ficou 3, 4 meses sem acontecer, isso lá no passado e tal. 3, 4 meses, depois voltou. E tem oportunidade que simplesmente se fechou por conta de alguns HFTs muito rápidos, que fechou aquele tipo de oportunidade.
como a arbitragem do mínimo padrão, por exemplo, que era possível fazer na mão e hoje não é mais. É uma mudança que não tem volta. É uma mudança estrutural e não conjuntural. Conjuntural é quando ela potencialmente volta. O contexto daquele momento faz o mercado mudar um pouco, né? E se o contexto mudar de novo, ele pode voltar para o status anterior. A mudança estrutural é aquela que geralmente mexe na estrutura de custo, mudança de player significativa, introdução do RLP é uma mudança estrutural, é um outro player, cara, com uma simetria de informação, é um outro tipo de coisa. Não volta para o status anterior, tá? Mudança estrutural. Então é um mercado que te diz, se você está com lógica naquela operação, se você sabe o que você está tirando com lógica, é ele que vai te dizer se naquele dia ele vai te dar 1, 0, nenhuma oportunidade, ou 10. Tá? E aí, ser overtrading ou não, na minha concepção, aí é André, hein? Sou eu, não é certo ou errado, se eu estou operando por impulso. Cara, e eu me pego, assim, no passado muito mais, e hoje, mesmo voltando, né? Cara, de novo, eu não sou Deus, eu não sou gênio, eu também erro, eu também estopo, eu também perco. E bastante. A minha concepção é que de vez em quando eu tenho trade que eu tô por impulso. Eu pareço que eu tô com uma lógica por trás, né? Mas às vezes eu tô querendo do mercado, tá? Às vezes eu tô saindo, por exemplo, de uma operação do pote da pessoa física, né? A pessoa física comprou, ou que seja, ali um transbordo do pote, sei lá o quê. É uma operação que eu vou vender depois de uma alta. A pessoa física comprou, eu vou lá e busco uma venda. Cara, tem algumas que geralmente ali dá entre 70 e 150 pontos. Tem umas que caem, né? Elas correm a teu favor tão rápido e tão intenso que você fala, opa, caiu, cara, além de eu zerar, eu quero comprar. Mas por que eu quero comprar? É muito mais uma questão de impulso, de eu falar, não, olha, era para ter caído tanto, porque voltou tanto de lote que eu estimava do transbordo do mercado, voltaram 2 mil lotes para o mercado, de venda, de stop, que seja, ou do RLP ou da pessoa física, não importa. Cara, 2 mil lotes, cara, tem poder de fazer o mercado andar tantos pontos. Caiu o dobro. Cara, tá fora de preço. Eu quero comprar. Mas, cara, esse é o trade que costuma dar errado para mim. Que é aquele que, fica bom demais para ser verdade, falta um pouco de respaldo, eu fujo um pouco da minha lógica, mas a oportunidade parece muito clara, tá? Mas na verdade nem sempre é. E geralmente pós um trade muito positivo, muito rápido. Ou, esse é um cenário, pós um trade positivo muito rápido, quando o movimento é brusco, tá? Ou, que também é muito comum, quando você está numa sequência de perda e aí você está com aquela cabeça de recuperar e o mercado para de te dar oportunidade, que vai acontecer, por isso que ele te exige paciência, né? O trading exige paciência, esse exercício. Tem hora que tá bom e tem hora que tá ruim. Se ele tá ruim e você tá positivo no 0 a 0, é mais tranquilo ter paciência. Se o mercado estava bom, começa a ficar ruim em termos de oportunidade dentro do dia, ou de volatilidade, que seja, ou de nível de oportunidade, só que você está perdendo, cara, a chance de você ficar agindo por impulso ali é muito grande. E agir por impulso, para mim, André, é agir sem respaldo. Tá? E para mim é muito claro que eu busco de oportunidade no mercado. De novo, já enquadrei essas 4. Distorção do preço justo, front-running em algoritmo executor, pote da pessoa física e contra o institucional local. Qualquer coisa que eu te falei, que eu até faço um quinto grupo ali, com um pouquinho de scalping, quando eu começo a inventar demais, eu estou agindo por impulso. Aí eu posso qualificar overtrade. Aí eu posso falar depois, cara, olha, hoje eu operei mal, aquelas lá não valeria a pena ter feito. Operei acima do que eu deveria, tá? E assim, claro, não posso fazer um vídeo de overtrade sem considerar custo, né? Que era, na verdade, a grande linha de defesa de quem, né, falava, olha, se operar demais, você vai incorrer em muito custo e por aí vai, tal. Cara, e custo? No passado você tinha emolumento, emolumento, né, as taxas da bolsa ali, né, registro e emolumento, e corretagem. Hoje, apesar de você não tem corretagem, o emolumento e registro você tem da bolsa, dependendo do ativo, ações, quando ações, se ela está operando, vale, cara, você vai pagar caro de custo bolsa. Cada centavo, praticamente, você tem que tomar cuidado, porque pode ser que não te cubra, né? Se você operar ganhando 1 centavo numa ação cara, muitas vezes a virada, um tique, só cobre custo bolsa. Quando você vai para os minis, cara, são extremamente baratos. Um tique, né, que é uma virada de preço, meio ponto no dólar ou 5 pontos no índice, cara, ele paga todos os custos de bolsa, todos. E corretagem você não tem. Ah, André, não tem corretagem, mas tem o custo do spread. Tem, mas é o seguinte, não adianta desabilitar o RLP agora.
achando que você não vai ter o custo do spread, porque é o seguinte, é que nem Google, né? Você fala, putz, cara, o Google tem toda a informação do mundo e tal, não vou usar mais o Google. Cara, assim, não é a tua decisão de não usar o Google que vai impedir que o Google tenha se tornado o tamanho que ele tem e tenha a informação que ele tem no mundo inteiro. Você é isolado. Por quê? Porque o mundo inteiro usa. Ele já está desse tamanho. Então, o fato de você ir isolado, ligar ou desligar o RLP, não vai alterar o spread, tá? De entrada ou de saída, se a tua ordem for relativamente pequena ou média. Se ela for gigante, pode ter diferença. Se ela for grande, pode ter diferença. Se ela for pequena ou média, não vai ter diferença. Estou considerando média aqui, até 25, 30 lotes do mini, cara, o teu impacto vai ser muito, muito, muito parecido ligando ou desligando a RLP em termos de custo, tá? Muito, muito parecido, no fim das contas. Então, assim, uma das questões do overtrading era custoso demais e aquela confusão, né, de que, putz, operar pouco, mas operar bem é melhor do que operar muito. Mas, cara, depende da oportunidade que você busca, né? Eu adoraria enxergar e ter infraestrutura tecnológica e também ter know-how para enxergar o que um HFT faz e operar o dia inteiro. Eu adoraria. Tá? Ele minimiza risco, porque ele está exposto pouco, opera muito, claro, mas ele vai ganhando de grão em grão, provavelmente o dia inteiro. Ele minimiza o risco dele. Sai poucos dias negativo no mês. Está muito pouco exposto a adversidades de mercado, a eventos bruscos de mercado e por aí vai. Então, assim, eu não tenho isso. Eu estou muito mais preocupado em achar e me manter capaz de enxergar trades com lógica, que tem efetivamente uma relação causal de trás, do que falar, putz, quero operar uma vez por dia com qualidade, cara. Porque, assim, um dos trades que eu faço por dia com qualidade é a distorção do justo. É um trade que vai me dar entre 400 e 800 pontos quando pega ele. Cara, aquele é meu trade de qualidade. O resto é, cara, picadeira. O resto é a picadeira, porque é o que o mercado dá com respaldo. Ou seja, eu tenho embasamento em querer tirar aquilo, né, em cada um desses trades que eu faço. Então, se um dia o mercado chegar a dar 30 operações do pote da pessoa física, cara, tô lá, vou fazer. Se eu tiver, né, o tempo inteiro olhando para a tela, eu vou tentar fazer as 30. Né? Nunca deu, nesses 30 não deu, mas 22, 23 já deu oportunidades no dia. Tá? Só da pessoa física, fora outras. Tem dias que, de novo, o mercado te premia com esse número de oportunidades. E não um número fixo que você define lá, putz, acima de tanto é overtrading. Para mim, de novo, para mim isso não funciona. Aí depende muito do seu operacional. Eu diversifico a minha forma de entrada, vamos dizer assim. Tenho buscado capturar oportunidades distintas, né, no mercado. Né? Nem sempre a gente consegue. E nem sempre o mercado dá o que a gente quer. Tá? De novo, eu sempre peço, né, vamos dizer, das minhas orações, não para o mercado ser bom, né, mas para eu, porque você não tem como controlar. Né? Mas se desse para pedir alguma coisa, era para minha capacidade de continuar enxergando oportunidades, né, boas. Com risco controlado, não vou dizer baixo, baixíssimo, que nem era no passado, mas com risco controlado e que enxergue lógica nessas entradas, porque putz, eu mantenho convicção elevada, confiança elevada e continuo conseguindo continuar executando. Cara, espero que você tenha gostado. Tá? Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva, você não perde nenhum vídeo quando ele for publicado. Clica no curtir, porque o YouTube entende que esse conteúdo é bom, mostra para outras pessoas. E sério, a única coisa que eu peço de verdade, comenta aqui embaixo, falando o que você acha, qual que é a tua definição de overtrading, se você já percebeu, se caiu nesse erro, né, de olhar, se eu tivesse só feito aquele trade segurado e por aí vai. Tenta refletir um pouco se você passou por isso, coloca no comentário aqui embaixo, ou simplesmente se você quiser sugerir um tema, um conteúdo para o próximo vídeo. Tá? Diversos desses eu tenho usado, né, a sugestão ou daqui no Instagram para poder fazer o vídeo. Beleza? Abraço, até a próxima.